Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Júlia Ochoa e está começando a nossa revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é o Vinícius Santiago. Tudo bem, Vini? Tudo ótimo, Júlia. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje, nossa revista mais uma vez fala sobre o Setembro Amarelo e destaca o trabalho do Centro de Valorização da Vida. Tem reportagem esportiva sobre os técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e uma pesquisa que pode contribuir para a colonização de Marte. E o nosso passeio sonoro não podia deixar de ser no Planetário do Rio de Janeiro. Setembro marca a campanha que chama a atenção para a prevenção ao suicídio e o tratamento de doenças mentais. Um cuidado que precisa ser lembrado o ano inteiro. E nós produzimos uma matéria mostrando o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e conversamos com o psicólogo Kleber Pereira. Vamos ouvir? Desde 2020, a pandemia de Covid-19 afetou drasticamente a sociedade em vários aspectos ao redor do mundo. Na questão da saúde pública, vimos que o isolamento social, a imposição das medidas de segurança e a taxa crescente de pessoas mortas pelo vírus foram alguns dos fatores que trouxeram à tona doenças voltadas à saúde mental. Segundo um artigo publicado em 2022 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o primeiro ano pandêmico destaca-se pelo aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão. E agora, após o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19, decretado em maio de 2023, os cuidados com a vida ganham mais relevância nas circunstâncias da pós-pandemia, através de campanhas como o Setembro Amarelo. Esse movimento surgiu na década de 1990, nos Estados Unidos, e ganhou força aqui no Brasil desde 2014, através do Centro de Valorização da Vida, o CVV, além de outras instituições de saúde. O CVV foi fundado em 1962, em São Paulo, para prestar um serviço voluntário e gratuito que oferece apoio emocional e preventivo ao suicídio, através de atendimentos anônimos. Durante a pandemia, o Centro de Valorização da Vida foi um espaço importante e seguro para acolher pessoas que procuraram ajuda nesses 2 últimos anos atípicos, sendo totalmente readaptado conforme as medidas protetivas de saúde para manter o serviço ativo. Márcio Nascimento, voluntário da instituição, resume o período como uma situação desgastante e traumatizante, mas destaca que o funcionamento do CVV foi necessário. Através de uma escuta empática e sem julgamento, o CVV oferece algo cada vez mais raro nos dias atuais, que é a possibilidade das pessoas serem ouvidas, serem elas mesmas e poderem falar sobre si, os seus sofrimentos, anseios, dificuldades. Em momentos de crise como este, o da pandemia, é que as pessoas precisam e precisariam mais de um apoio emocional como este que o CVV oferece. Só em setembro de 2021, o Centro de Valorização da Vida recebeu mais de 299 mil ligações atendidas, representando um aumento de quase 30% pela procura do serviço, desde o funcionamento da linha 188 em todo o Brasil. Com isso, Márcio também relatou que a maioria dos atendimentos durante o período mais intenso da pandemia eram voltados para o medo do distanciamento social, a solidão, a frustração, a esperança e, por fim, a confiança de que tudo iria passar. Em cada momento em que há impacto emocional coletivo na sociedade, isso se reflete nos atendimentos. E é natural, então, que as pessoas, nos desabafos e conversas com os voluntários, tratem dos assuntos da atualidade que as tocam mais fortemente. Diante desse grave impacto emocional pelo mundo, o alto nível de estresse, exaustão e até mesmo de pensamentos suicidas refletiu na maior busca das pessoas por acompanhamento psicológico. De acordo com o psicólogo clínico Kleber Pereira, que também é colaborador voluntário do Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial da UERJ, algumas estatísticas mostram o aumento de pessoas que buscaram ajuda profissional para cuidar da saúde mental no período pandêmico em comparação à pré-pandemia. Primeiro porque o ser humano é um ser sociável
E quando você priva o ser humano da sociabilidade comum para ele, é natural que ele comece a ter eventos de transtorno, desequilíbrio e alguma desregulação emocional e até psicológica. Então acredito que a pandemia serviu muito a esse propósito. Pessoas que estavam reguladas na proximidade do que as pessoas chamam de normal, tiveram essa disruptura muito grande de 1 ano e meio, 2 anos de isolamento, e não só o isolamento, né, mas a condição do próprio isolamento, que trazia uma angústia, um desprazer na percepção que ela tinha do que estava sendo vivido. Durante a pandemia, a gente teve esse choque de ter que viver essas emoções e compartilhar com outras pessoas de casa, através das redes, e depois, obviamente, ao tentar voltar e se readaptar a um quadro que era como o antigo, de socialização, você já está bem desestruturado, e aí nós acabamos vendo muitas pessoas tendo dificuldade, inclusive de socializar. O psicólogo Kleber Pereira também aponta que o excesso de informações é um enorme problema da modernidade em que vivemos, tendo uma mistura de tratamentos psicológicos de autoestima usados de forma errada por influencers e pessoas leigas nas redes sociais. Segundo ele, alguns conteúdos são propagados de forma simples e distorcida, criando um panorama confuso que pouco ajuda. Por isso, Kleber enfatiza a necessidade de iniciativas mais efetivas dentro do Setembro Amarelo, para falar de saúde mental e prevenção do suicídio de uma maneira mais clara e séria. O psicólogo também fala da desconstrução do medo de falar sobre o assunto e suas abordagens. Falar de suicídio não é ruim, só que as pessoas começaram a falar de uma maneira com muito enfoque no sentido, por exemplo, de que a única perspectiva com relação ao suicídio é sofrer muito, porque ele é um pecado, porque ele é determinado pela sociedade como uma coisa muito negativa, ou então tentar de qualquer maneira, a qualquer custo, curar aquela pessoa da doença de querer se suicidar. Para além da campanha do Setembro Amarelo, o trabalho de conscientização ao longo do ano sobre a saúde mental se mostra de extrema importância na sociedade, principalmente com ações em escolas e instituições públicas. O psicólogo Kleber Pereira conclui que ter um diálogo aberto nos diversos espaços sobre prevenção ao suicídio e os cuidados com a vida é primordial para derrubar qualquer tipo de preconceito e tabu sobre os assuntos. Se você falasse que ia no psiquiatra, ou no psicólogo, ou no neurologista, te tinham como maluco e se afastavam de você. Então acho que as campanhas que tiram o peso sobre o que a doença mental sempre representou como fuga para a maioria das pessoas, né, de encarar esse problema como sendo um problema possível de lidar, são primordiais até para as escolas, com as crianças e para nós também na universidade, para que a gente possa entender que a pessoa que tem uma questão com a saúde mental é igual àquela pessoa que tem uma questão com um problema de vista, né, que tem uma certa deficiência visual e precisa de usar correção. Então não há mais razão para a gente não falar delas, para a gente não criar simpósios, seminários, para que você possa falar de que é possível tratar a sua saúde mental. Caso perceba sinais de depressão, ansiedade, irritabilidade ou quaisquer pensamentos suicidas, é preciso procurar ajuda profissional, como um psicólogo, psiquiatra ou algum grupo de apoio. Se quiser buscar acolhimento emocional através do Centro de Valorização da Vida, é só discar gratuitamente o número 188, disponível em todo o território nacional 24 horas por dia. Para saber mais informações, é só acessar www.cvv.org.br. Do Rio de Janeiro, Júlia Ochoa e Vinícius Santiago para o Audiolab UERJ. Importante falar sobre esse assunto de forma clara e sem preconceito. E se você que está nos ouvindo precisa de ajuda, não deixe de buscar tratamento e lembre-se, você não está sozinho. É isso aí. Agora vamos falar de uma invasão que não é nova, mas que parece maior nesses últimos anos. Estamos falando dos técnicos estrangeiros comandando times brasileiros. Nossos colegas Gabriel Maria e Jonatas Rocha, que comandam o podcast Além do Gol, produzido aqui pelo Audiolab, conversaram com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, sobre essa crescente busca dos times por treinadores importados. Vamos conferir? O futebol brasileiro enfrenta uma fase vencedora entre dois clubes principalmente, Palmeiras e Flamengo. Desde 2019, ambas as equipes já ganharam quase todos os torneios que disputaram, mas nesse período se destaca uma importante característica, que é a presença de treinadores estrangeiros, em especial os portugueses. Jorge Jesus no time carioca e Abel Ferreira na equipe paulista são os grandes nomes que mudaram de vez esse panorama no nosso futebol. Se na grande maioria das vezes os treinadores nacionais eram a primeira opção, com a impactante chegada dos técnicos portugueses, os dirigentes brasileiros
passaram a olhar com mais carinho para o mercado estrangeiro, principalmente para Portugal e Argentina. Esse fenômeno acontece em contrapartida à decadência da figura do técnico brasileiro, que tanto na opinião pública quanto dentro dos próprios clubes se tornaram ultrapassados. Em entrevista ao podcast do Audiolab, o Além do Gol, o renomado e conhecido jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, contou um pouco sobre os motivos que levaram esse movimento a ser tão frequente e recorrente no nosso futebol. Esse fenômeno dos técnicos estrangeiros na década de 2020, 2010 e 2020, ele é um fenômeno causado por dois motivos. O primeiro motivo é que os clubes brasileiros pagam bem. Então, os técnicos estrangeiros e os agentes dos técnicos estrangeiros começaram a tentar trazer técnicos para cá porque os clubes pagam bem. A partir do momento em que houve o segundo fator, ali por 2012, 2013, começou a existir na imprensa uma sensação de que os técnicos brasileiros eram defasados. O que, do ponto de vista teórico, se o maior déficit do Brasil é a educação formal, é natural que isso também aconteça com os técnicos. A partir daí começou a haver uma vinda constante de treinadores estrangeiros. Porém, nem todos os treinadores estrangeiros que trabalharam no Brasil tiveram sucesso, e nem todos os técnicos brasileiros fracassaram, como por exemplo os casos do brasileiro Dorival Júnior, que foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil com a equipe do Flamengo, e do português Vitor Pereira, que fracassou no mesmo Flamengo logo em seguida. O PVC destaca isso também. Não é verdade que os técnicos sejam todos ruins, assim como não é verdade que todos os técnicos estrangeiros são bons. O PVC ainda chamou atenção para técnicos estrangeiros que trabalharam aqui antes de Abel Ferreira e Jorge Jesus, tendo sucesso ou não. O jornalista acredita que desde o começo do esporte no Brasil, em todas as décadas, tivemos treinadores vindos de fora, não sendo um movimento exclusivo dos últimos anos. Já havia antes, né? Por exemplo, Jorge Fossati foi técnico do Inter em 2010, Ricardo Gareca foi técnico do Palmeiras em 2014, Paulo Bento, do técnico do Cruzeiro em 2016. E, na verdade, desde a década de 1910, em todas as décadas houve técnicos estrangeiros no Brasil. Todas elas. Seja Harry Welfare nos anos 10, campeão carioca pelo Fluminense em 19, seja Ramon Platero, uruguaio, que foi técnico do Vasco, campeão carioca em 23 e 24, seja nos anos 30, o húngaro Dori Kirchner, nos anos 40, o português Joreca, nos anos 50, o uruguaio Ventura Cambon, no Palmeiras, o húngaro Bela Gutmann, no São Paulo, nos anos 60, o argentino Filpo Nunes, que dirigiu a seleção brasileira em um jogo, nos anos 70, José Poi, que era radicado no Brasil, mas era argentino, nos anos 80, José Omar Pastoriza, no Fluminense, nos anos 90, o sérvio, o iugoslavo Dusan Draskovic, no Bragantino, nos anos 2000, Lothar Matheus, no Atlético Paranaense, nos anos 2010, Ricardo Gareca, Paulo Bento, que eu citei, Edgardo Balsa, Juan Carlos Osório, e depois essa leva mais recente. Mesmo com tantos erros e acertos nas suas gestões de elenco e tática, os quase incontáveis técnicos estrangeiros continuam a chegar ao nosso país. Tenham eles um currículo importante ou não, se a moda não é de agora, parece que realmente veio para ficar. Gabriel Maria e Jonatas Rocha, para a revista Audiolab. E os torcedores, será que preferem técnicos estrangeiros ou nacionais? Eu não sei, mas tenho certeza de que quem curte futebol vai gostar muito do podcast Além do Gol. Assuntos do futebol além das quatro linhas. Procura lá nas redes sociais e nos principais tocadores e depois me conta. Mudando de assunto, você já pensou em se mudar para outro lugar completamente diferente? Alguns gostariam de ir para uma cidade grande com mais oportunidades. Outros sonham com um lugar calmo, tranquilo. E tem quem sonhe em mudar de planeta. Marte é visto por boa parte da comunidade científica como um local viável para estabelecer a nossa segunda casa no universo. Nosso repórter João Barbosa foi conhecer uma pesquisa do Instituto de Biologia da UERJ que simula condições do solo de Marte para o cultivo de vegetais. Vamos ouvir? Imagine poder viajar para Marte. Ou melhor, imagine poder plantar em Marte. Uma tarefa impossível, não é? Não para os cientistas da UERJ. Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, o IBRAG, comandado pela professora Norma Albarello, demonstrou que não só é possível semear no planeta vermelho, como também mostrou a inovação da UERJ em pesquisas espaciais. Coordenada pelo professor César Amaral, a pesquisa é pautada em cima de uma estrutura criada pelos próprios cientistas uerjianos, que simula o solo de Marte, baseado em composições minerais semelhantes aos terrenos encontrados no planeta Terra. É o que ilustra o coordenador. É um projeto que envolve vários grupos de pesquisa do Instituto de Biologia, né? Eu sou do Departamento de Biofísica, a gente tem uma colaboração com a diretora do Instituto, a professora Norma
Albarello, que é quem é responsável pelo laboratório de biotecnologia vegetal, que faz exatamente fornece a infraestrutura e a expertise para a gente fazer o cultivo. Então, o processo em si de preparação a gente levanta os dados disponíveis na literatura, os dados disponíveis que estão sendo disponibilizados por todas essas sondas, por todos esses rovers que estão lá na superfície de Marte. A gente prepara esse simulador de solo, então a gente adquire uma série de minerais, a gente prepara esse simulador de solo aqui no laboratório de preparação de amostras da Faculdade de Geologia, aqui na UERJ, e a gente parte, uma vez que a gente junta todos esses minerais nas proporções adequadas, de acordo com o que a gente encontra em Marte, a gente parte para a parte de cultivo, que é no laboratório da professora Norma Albarello. Essa parte de cultivo, a gente escolhe algumas espécies de importância para a gente e a gente prepara um setup de várias amostras e a gente começa a tentar cultivar. O professor explica que a pesquisa encontra seus desafios, pois trata-se de um solo muito diferente dos que são estudados aqui em nosso planeta. Lembrando que esse simulador de solo, assim como o solo em Marte, ele é um solo diferente da Terra, ele é um solo muito pobre em nutrientes, como a gente tem aqui na Terra, né? Aqui a gente tem uma camada vegetal, uma camada de vida que fornece nutrientes ao solo aqui na Terra. Em Marte você não tem isso. Então é um solo extremamente pobre. Então é um desafio você cultivar qualquer tipo de espécie nesse solo. Marte, como sabemos, é o queridinho da mídia. Sempre referenciado na cultura pop, o planeta vermelho é a nossa esperança de colonização no futuro. Mas quanto tempo até isso acontecer? De acordo com a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, a previsão de pouso para uma missão tripulada no planeta é somente por volta de 2040. Até lá, o que faremos com o nosso planeta aqui? Que utilidade teria uma pesquisa que trata de um planeta que está a mais de 80 milhões de quilômetros de distância? É o que responde o professor César. A gente está vivendo um momento de mudanças climáticas globais em larga escala, né? Processos de desertificação acontecendo em várias localidades do planeta. E uma das coisas que caracteriza exatamente o solo de Marte, a superfície de Marte, é que Marte é um deserto frio. Né? A temperatura média superficial de Marte é em torno de 50 graus negativos. É uma superfície extremamente árida, com pouca água, similar ao que está acontecendo em várias regiões aqui do planeta. A gente tem processos por conta da eliminação da cobertura vegetal, você tem processos de desertificação acontecendo em vários pontos do planeta. Então a produção de espécies com altos níveis de proteína, como é o tipo de espécie que a gente foca, né? A produção de espécies importantes para a nossa vida como humano em regiões áridas é um dos paralelos que a gente faz dessa pesquisa que está sendo feita com foco em Marte, mas que pode ser aplicada aqui nos nossos problemas aqui na Terra, né? Sem dúvida. O professor destaca que a pesquisa desenvolvida no IBRAG demonstra que a UERJ pode ser um ponto de inovação no âmbito científico e informacional acerca de tudo que envolve a chamada astrobiologia. Primeiro que é o desenvolvimento de uma área que é nova no mundo, que é a área da astrobiologia. Né? Ela não é uma área especificamente nova, mas é uma área que está sendo reaquecida com os recentes avanços do mercado espacial, com essa recente retomada, né, da importância da gente sair do planeta, da gente ser uma espécie que coloniza, que não está restrita ao planeta Terra. Né? Essa é a primeira importância. Então a gente desenvolve no Rio de Janeiro uma área nova de pesquisa, uma área extremamente nova na UERJ. Tá? São os primeiros trabalhos em astrobiologia que estão sendo feitos na UERJ. Então, esse é um dos pontos interessantes. César ainda mostra que a UERJ inova não só no campo de pesquisa, mas também no trato das espécies cultiváveis em Marte. O outro ponto interessante diz respeito à escolha das espécies que a gente está trabalhando. Né? Normalmente, você percebe o cultivo de espécies que são, por exemplo, tomate, você tem cultivo de batatas. Tem o seu valor, claro que elas são importantes, mas a gente apostou aqui na UERJ numa espécie que é a Ora pronobis, né? A Pereschia aculeata, a Ora pronobis. Ela é muito comum
em Minas Gerais, menos comum aqui no Rio de Janeiro, mas ela tem sido muito ventilada na mídia atualmente, exatamente por conta das características nutricionais dessa planta, né? São níveis elevadíssimos de proteína. Então, se você pensa que para levar qualquer tipo de alimento para fora do planeta você tem um custo muito grande, você investir numa espécie em que você pode produzir, por exemplo, concentrados dessa espécie em pós, por exemplo, que são extremamente proteicos, extremamente nutritivos, o que você acaba fazendo, antes mesmo da colonização, é você ter uma opção de baixo volume, de baixo peso, com valores nutricionais muito altos, em que você pode utilizar eventualmente em processos de colonização. Quer dizer, a gente está trabalhando com uma espécie de um volume muito pequeno, um peso muito pequeno associado aos produtos que você pode produzir dessa espécie e com uma capacidade nutricional muito alta. Então essa é uma aposta que a UERJ está fazendo. Só nós que estamos cultivando essa espécie. Ele complementa dizendo que a pesquisa em cima da Ora pronobis pode ser uma solução para o problema de volume a ser ocupado pelas cargas no espaço, funcionando como um meio mais econômico e muito nutritivo. Mas admite que um ponto que dificulta o processo é justamente a falta de incentivo às iniciações científicas no país. Se você olhar nos últimos anos, a gente teve dificuldades grandes, não só da área espacial, mas da área de pesquisa em geral, com vários cortes de orçamento, com vários cortes de verbas destinadas à pesquisa, que dificultam todas as áreas de pesquisa, né? Não apenas a área espacial, mas sem dúvida a área espacial acaba perdendo muito, porque os custos dela são muito altos, naturalmente muito altos. Então, a gente viveu um período difícil nos últimos anos, com redução de verba disponível, redução de bolsas, redução de programas de fomento, que sem dúvida impactam ainda e impactaram muito o desenvolvimento de todas as pesquisas, né? Ao longo desses últimos anos, tudo foi dificultado, né? O processo de você ter alunos bolsistas foi dificultado, de você conseguir linhas de fomento para suas atividades foi dificultado. Enfim, houve todo um contexto político que dificultou muito o nosso processo. O professor ainda menciona a realidade de outros institutos dentro da própria universidade. A realidade é que a gente faz o máximo que a gente consegue com todas as limitações que a gente tem, né? Todos os laboratórios passam por contingenciamento, passam por dificuldades, passam por problemas estruturais da própria universidade, frutos da dificuldade de investimento, dificuldade de manutenção. Então, isso eu falo especialmente do meu laboratório, que é um laboratório recentemente implantado dentro do Instituto, mas que já sofre com isso. E como o meu processo todo de formação acadêmica foi aqui na UERJ, é uma realidade que eu conheço desde 1997, quando eu entrei aqui como aluno. Apesar de tudo, o IBRAG é um dos órgãos responsáveis pela maior quantidade de pesquisas e produções científicas da UERJ. E mesmo com alguns problemas, César acredita que a perspectiva de futuro até que é boa. E a nossa perspectiva de futuro é boa. O IBRAG, com todas as dificuldades, a gente continua crescendo, né? Existe um problema muito crítico da universidade, que é o problema do espaço físico, né? Então, o próprio espaço físico da universidade limita um pouco o crescimento do instituto, né? A implantação de laboratórios não é uma tarefa fácil, mas aos poucos a gente vai passando por isso, né? Aos poucos a gente vai dando o jeito que a gente consegue para ir fazendo com que tudo aconteça. Então, há uma perspectiva, sem dúvida, de crescimento do IBRAG. Você tem uma série de professores novos entrando, então você tem a assimilação de novas linhas de pesquisa, a manutenção das linhas antigas e clássicas do Instituto, a abertura de novas linhas. Então, sem dúvida, é um momento interessante, do Instituto. É fundamental notar que esses resultados foram obtidos por uma universidade pública.
E mesmo enfrentando alguns problemas orçamentários pela falta de incentivos no país, alcançaram-se inovações não encontradas em nenhum outro lugar. Então fica aí a pergunta. Se o Brasil consegue fazer isso com o pouco que tem, o que conseguiríamos fazer com mais? Do Rio de Janeiro, João Barbosa, para o Audiolab UERJ. Ok que é uma perspectiva futura, mas imaginar que a gente pode se mudar para outro planeta é incrível. E já que falamos de Marte, hoje o nosso passeio sonoro é no Planetário da Gávea, fundado em 1970 na zona sul do Rio, um lugar imperdível para toda a família. Quem nos leva nessa visita às estrelas e planetas e conta todos os detalhes é nosso repórter Daniel Santiago. Difundir a astronomia e ciências afins, além de oferecer cultura e lazer de qualidade para toda a população carioca. Com esse objetivo, o Planetário da Gávea foi fundado em 19 de novembro de 1970. Desde a inauguração, o espaço foi um sucesso de público. Em apenas um mês de funcionamento, aproximadamente 12 mil pessoas visitaram o lugar. Com o passar dos anos, esses números só aumentaram. Localizado na rua Vice-Governador Rubens Berardo, na Gávea, o local conta com 2 cúpulas, batizadas de Galileu Galilei e Carl Sagan, onde são feitas as sessões de cúpulas, além de outras atrações, como o Museu do Universo e a Observação do Céu, onde os visitantes podem contemplar as estrelas, a Lua e os planetas. Para quem é amante da leitura, ainda há a Biblioteca Giordano Bruno, que possui um acervo de cerca de 2.500 livros. Visando disseminar o interesse pelo assunto, o Planetário oferece mensalmente diversos cursos para o público, com temáticas como cosmologia, astronomia cultural, astronáutica, identificação do céu, entre outros. As aulas são direcionadas para todos aqueles que se interessem pelos temas, sem que haja necessidade de conhecimento prévio. O Planetário também já foi palco para outras estrelas. Nomes como Dorival Caymmi, Ivan Lins e Alceu Valença já se apresentaram na instituição, que já chegou a ser até set de filmagem para a gravação do filme Beijo na Boca, estrelado por Cláudio Hanna e Mário Gomes, nos anos 80. Outra visita ilustre foi a de Mae Jemison, primeira astronauta negra da NASA. Não perca a oportunidade de conhecer esse ponto de diversão e cultura do Rio de Janeiro. O Planetário funciona de terça a domingo e você pode conferir os preços e horários no site www.planetariodorrio.com.br. Produção e apresentação, Daniel Santiago. Com essa super dica de programa para quem está no Rio, a gente chega ao fim da nossa revista. Pois é, nosso programa está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.